O problema do mal? Bom, o mal não é uma existência em si, o bem é. O que pretendo dizer com isso é que não podemos determinar a origem do pecado e do mal, apenas constatar o seu início. O mal, então, é fruto das coisas que já existem. A criação de Deus é boa. O mal não deve, então, ser inserido na criação, mas na rebelião contra Deus e seus propósitos. A presença do pecado não se identifica com a realidade criada. O pecado é um intruso, ele introduz uma dimensão inteiramente nova na ordem criada. Não há sentido onde o pecado se encaixe na boa criação de Deus. Embora distinto da criação de Deus, este eixo se apega à boa criação como um parasita. Nada produz do que é benéfico e não se identifica com o seu hospedeiro. O pecado não pode fazer nada sem as criaturas e as capacidades que Deus deu às criaturas. No entanto, o pecado organiza tudo isso em rebelião contra o Criador. O pecado não destrói a criação, mas a corrompe e a polui. E isso é o que nós dizemos de estrutura e direção. Ela não anula a estrutura criacional, mas dirige para uma autoafirmação humana. Ela faz com que algo que é essencialmente bom seja dirigido por algo essencialmente mal. Para os ateus e os pensamentos gnósticos, o mal é uma estrutura que está na dimensão da criação divina. Exemplo, sexo, arte, música, está na própria estrutura da matéria. Para nós, a estrutura é boa. O problema é a direção que as pessoas dão à estrutura boa. Por exemplo, o sexo é bom, mas antes e fora do casamento é pecado. Veja que a direção e não a estrutura da boa criação do sexo. Não é, então, a ontologia das coisas, isto é, a natureza das coisas, e sim a direção moral que se dá. E a única, então, responsabilidade pelo mal que pode ser atribuída a Deus é que ele criou um mundo no qual o mal era possível, e isto para demonstrar a sua glória, pelo fato dele saber lidar com isso e ser soberano sobre todas as coisas e, ao final, conduzir tudo para um fim bom.